que a mão de Deus, ela se mantém, ela está diretamente ligada, está dentro da minha casa, por causa do meu comportamento para com ele e da minha esposa. O diabo está furioso dentro da sua casa, porque a Bíblia declara que nós damos lugar a ele. Porque se eu fui liberto das trevas e eu pertenço ao Senhor Jesus, a questão do inferno prevalecer dentro de casa é uma questão que eu estou dando lugar no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha boca. Então não é uma questão de orar, Senhor, ora, pastor, ora, porque o diabo está furioso lá em casa, ele está furioso. Ele vai ficar caminho quando a gente se converter. Já disse várias vezes aqui, ensinando com várias séries, até mesmo na escola bíblica, temer a Deus não é um sentimento. Temer a Deus é um comportamento. Aquilo que a gente espera de ver mudanças, acontecerão elas, acontecerão. Eu estou falando que isso aqui que eu estou compartilhando é sentimentos. Muitas vezes essas vozes caem sobre nós, é que nós enxergamos esse momento, enxergamos também muitas vezes a frustração, né, de a gente querer passar determinadas experiências nossas que são válidas, que são experiências importantes para ajudar os nossos filhos ali a não cometerem os mesmos erros. Eles não estão nem aí. Não pode botar a goela abaixo. Mas eles também vão aprender dando cabeçada. Você deu cabeçada? Rapaz, se eu tivesse tirado uma radiografia. Todos nós. Essa questão de aprender pelos erros é uma verdade. A gente só tem que tomar cuidado que determinados erros trazem consequências muito sérias. Não é? Então isso tudo fica, fica convivendo, né? Durante esse tempo com a gente, e isso muitas vezes faz com que a gente tenha esse sentimento de impotência, de como lidar com isso. A gente não pode guardar os nossos filhos numa redoma, não podemos exercer uma ditadura, mas também temos a autoridade no momento certo, isso eu vou conversar um pouco mais à frente, mas isso é o que acontece. Mas apesar de tudo isso, gente, ser uma realidade, um sentimento, a Bíblia diz que nós podemos ter uma família abençoada. A Bíblia fala de uma família abençoada. E isso mostra, então, que uma família abençoada, a mão de Deus está ali. Mas a mão de Deus, ela não está ali por um acaso. Eu quero repetir isso, e eu quero que isso fique no teu espírito. E o Espírito Santo te ajuda a enxergar que a mão de Deus, ela se mantém, ela está diretamente ligada, está dentro da minha casa, por causa do meu comportamento para com ele e da minha esposa. Nós vivemos hoje dificuldades da igreja do Senhor, dos lares da igreja, vivemos hoje, a gente vê determinadas coisas que a gente lida com família, a gente faz trabalho com família, que os caras são de Deus, mas a casa é um inferno. Tem alguma coisa errada, gente. Como é que pode nós sermos de Deus e vivermos um ambiente de casa um inferno? Tem alguma coisa errada, não tem? Ah, pastor, ora pela gente que o diabo lá em casa está furioso. O diabo está furioso dentro da sua casa porque a Bíblia declara que nós damos lugar a ele. Porque se eu fui liberto das trevas e eu pertenço ao Senhor Jesus, a questão do inferno prevalecer dentro de casa é uma questão que eu estou dando lugar no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha boca, no meu valor, em tudo que eu tenho feito. Se eu tenho dado uma oportunidade, ele entra para perturbar mesmo. Então não é uma questão de orar, Senhor, ora, pastor, ora, porque o diabo está furioso lá em casa, ele está furioso. Ele vai ficar caminho quando a gente se converter mesmo. Quando o pai e a mãe tiverem um comportamento que Deus tem pedido, rapaz, aí que ele só vai chorar do lado de fora. Nessa casa eu não posso entrar. Nessa casa eu não posso entrar. Deixa ele chorando lá de fora. Dá até um lenço para ele. Toma, safado. Mas não é isso na prática que muitas vezes a gente vê. Alguém entende isso? Salmo 112. Vá comigo. Glória.
Eu vou dizer uma coisa aqui que você, talvez aí no banco, está com vontade de dizer: fala a Deus. Aleluia! Fala a Deus! O Salmo 102 eu falei aleluia, que já está aqui, né? Aleluia! Bem-aventurado! Tudo começa com esse. Olha como é que começam as coisas. Gente, preste atenção, são consequências, está aqui óbvio isso. Lemos o Salmo 128, primeiro verso. Agora o primeiro verso. Aleluia! Bem-aventurado, é Deus quem está alegre. Ele está dizendo aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Glória! E se comprais nos seus mandamentos. É exatamente o que lemos no Salmo 128, primeiro verso. Olha o que acontece. A sua descendência será poderosa na terra. Olha o que está escrito. Grifa aí na tua Bíblia. Será abençoada a geração dos justos. Oh, glória! Não está falando do justo nominal. Está falando do justo que pratica a verdade. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Olha a bênção, falando da casa, sobre nada faltar. E a sua justiça permanece para sempre. Alguém diga glória. Falando sobre casa, família. Numa outra versão está escrito assim: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Hello! Essa é a herança nossa, gente. Essa herança é sua, Deus estabeleceu, é minha também. Num mundo descaracterizado, né, de caráter, integridade, honestidade, se você é uma pessoa de caráter íntegro e honesto, seus filhos serão. Nós temos que reproduzir isso. Essa reprodução vem do lar. Eu falei aqui para vocês, não vem da escola. Não vem de dar dinheiro, porque tem tudo, então está tudo certo. Não. É da nossa casa. Aquilo que somos, ouça isso nessa manhã. Obrigado, Senhor. Aquilo que somos planta semente. Aquilo que somos, como nos comportamos, como somos, né? Como falamos, está plantando semente nos nossos filhos. Eles serão como nós somos. Eu já falei sobre isso. Casa nervosa, todo mundo é nervoso. Até o papagaio, o cachorro late. Papagaio não para de falar. Maria, bate nela, bate, bate. Você entra numa casa que tem paz, o espírito de paz, todo mundo é tranquilo, tudo funciona. O cachorro é calmo, é um pitbull, está sempre... Não pode ser, como é que é um pitbull? Não, esse é diferente. Tem o Espírito de Deus. Alguém está entendendo aí, gente? Então, o que a gente encontra aqui, claro, nessas passagens, eu li pelo menos duas, gente, é Deus falando conosco, está aqui na Bíblia. Nós temos que olhar isso. Mas qual é o segredo? Qual é o segredo? Paz. O que é que os meus filhos serão? Aquilo que foram os meus pais. Nós somos. Hello. Paz é o segredo. Filhos serão uma bênção se houver da parte dos pais verdadeiro temor a Deus. Já disse várias vezes aqui, ensinando por várias séries, até mesmo na escola bíblica, temer a Deus não é um sentimento. Temer a Deus é um comportamento. Deus olha e fala: aquele teme ao meu nome. Aquele me teme porque ele olha e vê a atitude e o comportamento certo, que agrada a ele.
Esse é o que teme a Deus. Diga glória. É isso. É o que faz na prática. É o obediente. A nossa parte, nós que somos pais, é temer a Deus. E o temor a Deus é a fonte de bênção. Veja, é como eu disse para vocês, é a máquina puxando os vagões. E se há temor verdadeiro dos pais dentro de casa, em termos de praticidade, você carrega a bênção para dentro do seu lar. E tudo aquilo que a gente espera de ver mudanças, acontecerão. Nós estamos falando de termos lares perfeitos, porque somos imperfeitos. Mas estou falando de ter lares saudáveis. Onde há edificação, onde há paz. Alguém diga glória. Vá comigo a Provérbios capítulo 14. Eu quero te mostrar, corroborando tudo isso aqui, que nós estamos falando em termos de Salmo, vamos para Provérbios. Vamos acertar mais isso. Veja que nessa manhã eu estou levantando aqui a responsabilidade dos pais. Provérbios capítulo 14, no verso 26. Está escrito o seguinte: no temor do Senhor, aleluia. Queridos, eu tenho esses versos bem guardados, sempre tive no meu coração, em relação à família. Eu sempre tive esse entendimento que o meu procedimento pode trazer bênçãos ou maldição para minha casa. Alguém está compreendendo isso? Muitas das coisas que nós estamos vendo acontecer nos lares, justamente porque os pais têm procedido de maneira errada, desobedientes a Deus, práticas malignas. Abriu brecha e o inimigo vem, arrasta e detona os filhos. Então, no temor do Senhor, tem um homem o quê? A gente poderia colocar os pais, né? No temor do Senhor, tem os pais forte amparo. E isso é o quê? Refúgio para os seus filhos. Que alguém diga glória. É isso que está escrito. Eu quero ler isso numa outra versão. E diz assim, alguém mexeu aí, hein? Alguém mexeu aí em cima, hein? Quem obedece e respeita, põe aí para mim, passa aí. Quem obedece e respeita ao Senhor, tem uma força especial, um apoio nas horas difíceis. Todos nós passamos horas difíceis, gente. Sua família será abençoada e protegida por Deus. Eu vou repetir, quem obedece e respeita, tem uma força especial e um apoio nas horas difíceis. Não está falando que Deus nos livra dessa hora, mas Ele diz que estará conosco. E diz lá, sua família será abençoada e protegida por Deus. Que alguém diga aleluia. Veja comigo Provérbios capítulo 20, verso 7. Aleluia, está tudo na Bíblia, hein, gente? O homem, veja o que está escrito aí. Eu estou lendo Provérbios 20, verso 7. Nós já lemos o 14. Diz assim: o justo anda na sua integridade. Eu pergunto a vocês, a palavra do Senhor é íntegra ou não? Ela é o padrão de nós vivermos. Então diz, o justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Pastor, eu pensei que se eu vivesse para Deus era só uma questão minha e de Deus. Nada disso. Eu disse aqui no primeiro encontro nosso, domingo passado, que Deus, quando olha a minha vida, Ele olha a minha família. E o meu comportamento influencia a minha família. Alguém está entendendo isso? Não somos pessoas isoladas. Tome cuidado, nós estamos reproduzindo outros. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Numa outra tradução diz, o homem justo obedece de todo o coração a Deus, e isso traz felicidade para a sua família. É a Bíblia quem está dizendo, gente.
Agora, o contrário também é verdade. Veja, está na palavra. Vá comigo então a Provérbios, capítulo 15, verso 6. É isso mesmo? É porque eu li numa outra tradução. Vamos ler aqui nessa tradução. O lar de quem desobedece a Deus é cheio de dor e tristeza. O lar de quem desobedece a Deus é cheio de quê, gente? Isso é Provérbios 15, verso 6, na Bíblia Viva, fala sobre isso. O lar de quem desobedece é cheio de dor e tristeza. Veja, está falando de nós, pais. Eu quero levantar nessa manhã, e cada vez mais você está tendo essa consciência, de que nós somos as peças fundamentais da nossa casa. Pastor, mas está aquém daquilo que eu posso fazer. Pera, o que Deus está nos pedindo para fazer é possível, que senão Ele não colocaria na sua palavra. E o resto que eu não posso fazer nesse mundo doido, naqueles sentimentos de incerteza, de insegurança, de tantas coisas que nós vivemos, aí entra o poder de Deus. E começa a mudar, a transformar, a fazer aquilo que as pessoas não têm, mas Deus põe dentro da tua casa, um lar de edificação, um lar de equilíbrio, de saúde, um lar de comunhão, um lar de amor verdadeiro uns pelos outros. Alguém diga glória nessa manhã? Então, gente, temer a Deus é viver um conjunto de ações, de procedimentos que agradam a Deus, estão em linha com a sua palavra. Essa é a nossa parte. Essa é a parte dos pais. No Salmo 127, quando diz lá, vamos ler. É bom lermos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, verso 1, a primeira parte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que... Eu vou dizer uma coisa, pastor, mas interessante, como é que Deus edifica a minha casa? Porque a Bíblia fala sobre edificação. Se o Senhor não edificar, eu quero te dizer que Deus, ouça bem isso nessa manhã, você é esse instrumento, e eu também, eu sou pai, eu tenho uma esposa que é mãe. Deus edifica a minha casa através do meu comportamento e do comportamento da minha esposa. Porque nós somos representantes dele. Verdade ou não? Como é que a sabedoria de Deus entra na minha casa? Via o meu coração e o coração dela. Como é que as verdades de Deus preenchem e tomam conta em todos os sentidos e trazem edificação, trazem crescimento, saúde para o meu lar, através da minha vida e através da vida da minha esposa. Quer dizer, pastor, que se eu não tiver a sabedoria de Deus em lidar com áreas dentro da nossa casa, eu vou ter problemas? Vou. Você quer ver uma coisa? Tem muitas famílias quebradas porque os pais não têm sabedoria de administração de finanças. Quem sofre? Os filhos. Aí o menino quer comprar um negócio, quer dar um negócio, não pode, não tem nada, nunca tem dinheiro, nunca tem nada. Tem alguma coisa errada. Quem é que sempre vai sofrer? Eu quero que você entenda, aonde é que a corda arrebenta? Do lado de cá agora, aonde a corda arrebenta? Do lado mais fraco. Então os filhos são os vagões. Para onde vai a máquina? Os vagões também. Pastor, a máquina está indo para o beleléu. Os filhos também. Oh, a máquina está indo para um lugar bom, está sendo edificado. Os filhos também. Que alguém diga glória. Eu e você, nós precisamos da sabedoria de Deus. Na prática, gente, não é algo que no intelecto, não é algo que eu aprendi na igreja, é na prática.
Veja, eu quero trazer um entendimento para você compreender como é que as coisas funcionam e a gente vê isso. Se você, dentro dessa área de finanças, você é um obediente da palavra e administra, você é temente a Deus em dízimos e ofertas, isso traz bênção para a tua casa, seus filhos crescerão assim. Eu casei numa dimensão, na época, em que eu não tinha carro, muitas coisas lá de casa, era, meu Deus do céu, está faltando, mas toma aí, tem a cama, amém, aleluia. E muitas coisas a gente foi adquirindo ao longo do tempo, aquela coisa tal. Meus filhos já casaram, para começar, tiveram 2 festas de casamento, aleluia. Uma aqui, outra lá fora. Eles casaram, os caras têm carro, casa toda equipada, não falta nada. Meu Deus, o que é isso? É bênção. E chegam para eles. Alguém está entendendo isso? O que eu quero para frente? O mundo está na pior. Nós temos que olhar para frente, tudo que a gente está fazendo. Está claro isso? Vá comigo ao livro de Provérbios, te mostrar a importância de verdades, de você se sacrificar e você se encher, priorizar Deus na sua vida, e vir se encher de verdades. Provérbios capítulo 24. Olha o que a Bíblia declara, é o Senhor quem declara. Eu quero terminar com esse verso, que eu vou continuar no próximo domingo sobre isso, você não pode faltar, tem que estar aqui, é o mês da família, que alguém diga a glória, o Espírito Santo está falando com a gente. Provérbios 24, verso 3, com a sabedoria, com as verdades, com os princípios do reino de Deus, a casa é edificada. Não, pastor, a casa é edificada porque eu sou bom. Eu sou fera, eu sei tudo, eu fiz curso de família, tem diploma de tudo quanto é lado, paz, relacionamento, até mesmo para lidar com o cachorro, eu fiz um curso. A casa, diz que é a sabedoria, são verdades, são os princípios, edifica-se a casa. Essa palavra inteligência que está na tua Bíblia e na minha, no original, é entendimento. Você tem que ter entendimento da verdade de Deus. Você tem que ter o discernimento para Ele te mostrar o que é preciso ser feito dentro de casa. O entendimento, ela se firma. Pelo conhecimento dessa verdade, se encherão as câmeras de toda sorte de bênçãos preciosas e deleitáveis, até financeiramente, todos nós somos abençoados. Por causa da verdade, gente. É a bênção de Deus. Tudo que eu quero é a mão de Deus sobre a minha casa. O resto Ele fará, eu tenho a minha parte. Deus edifica através do nosso comportamento. Mas está muito além. As situações que humanamente não temos como resolver, Deus resolve. Ele põe a mão. Vi várias vezes isso, vou continuar sempre vendo. Então, não podemos esperar que Deus trabalhe em nossos filhos aquilo que Ele só pode trabalhar através de nós, pais. Eu quero terminar com essa frase aí para você guardar isso. Então você é a peça fundamental. Você pai, você mãe dentro da sua casa, para que essa vida de relacionamento, essa construção dentro de casa, seja de acordo com a palavra, uma bênção de Deus. Alguém diga glória. A responsabilidade é muito nossa. Nós temos que aumentar isso na nossa vida. Alguns aqui têm filhos pequenos ainda, outros já têm filhos grandes. Sabe o que acontece que a gente vê hoje? A gente vê hoje, muitas vezes, pais mais velhos se lamentando, chorando, porque não construíram uma vida de laços. E os filhos, cada um para o seu canto, não ligam para os pais, não querem saber deles, não valorizam. Teve alguma coisa e teve situações ali mal administradas. Porque se tivesse sido administrada na verdade de Deus, eram amigos, estavam agarrados, abraçados. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aí, queridos? Isso é terrível. Não pode ser assim, a vida não é assim. Por isso que eu estou falando para vocês que não tem nada a ver com ser crente. Não tem nada a ver com essa questão, porque
Essa questão de ser crente, às vezes pode cair na religiosidade. Mas domingo estava na igreja, mas durante a semana o pau quebra. Mas domingo, aleluia, glória a Deus. Na segunda o pau quebra. Peraí, tem alguma coisa errada. Ao longo dessa jornada não houve perdão. Não houve muitas vezes aquilo que eu vou falar mais diretamente, algumas coisinhas, os pontos que são importantes, sobre muitas vezes os pais terem que pedir perdão aos filhos. Não, esse negócio não. Eu sou a lei. Meu filho, fica você assim nesse posicionamento que você é a lei, você verá o que você vai fazer. Você é a lei. Nós somos tão imperfeitos quanto os nossos filhos. Qual é a diferença? Preste atenção, nós somos tão imperfeitos quanto os nossos filhos. Qual a diferença? Um pouco mais de maturidade. E muitas vezes tem pais que não têm a menor maturidade. Até os filhos são mais maduros que os pais. Meu Deus, o que meu pai está fazendo, a minha mãe. Eu já vi. Adolescentes e determinadas crianças sendo mais maduras que os pais. E coitado dos pais não terem aqueles adolescentes lá para ajudar eles. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Mas não deve ser assim. Esse não é o caminho natural. Não é assim que funciona. Deu para pegar um pouquinho nessa manhã? Aleluia. O que você quer para a tua casa? Eu quero aquela casa recheada, gostosa, beleza. Então está na tua mão. Faca e o queijo. Alguém diga glória. Pastor, mas só está dizendo então que a gente não vai passar dificuldades, situações são complicadas? Não, eu já falei para você, a própria palavra de Deus diz que nos dias difíceis, nas horas difíceis, Deus estará conosco para nos apoiar. E alguém diga glória. Domingo que vem vamos continuar falando sobre isso aí. Porque no domingo que vem eu tenho algo para falar com vocês têm que estar aqui. Deus tem um trabalho a fazer na nossa família. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos.